com muito orgulho daquilo que o trouxe até aqui, com muito orgulho mesmo. Muitas vezes questiono a questão do meu pai, dialogo, ouço isso com naturalidade, ele assim também faz, e venho aqui dizer que este vereador está aberto a diálogo, está aqui conversando, está aqui ouvindo, e para não me alongar mais, continuarei lá ouvindo na minha cadeira, para que possamos, desta forma, afastar qualquer entendimento. Vivemos numa democracia representativa. Quem dera que tivéssemos aqui realmente, que você tivesse aqui como vereadora. Quem dera, precisamos de mais mulheres também. Temos uma mulher de 14 homens. Quem dera que tivéssemos mais mulheres, para que a democracia realmente possa, na sua integralidade, ser representativa, para que as ideias sejam representadas e aqui se dialoguem. E vocês têm encontrado no vereador Luiz Emanuel a reverberação, não sei, não sou capaz de julgar se do nível necessário, mas a representatividade também eu represento algumas pessoas, e nessa representatividade me leva a ter algumas inclinações, e votei isso, e fiz o meu voto com tranquilidade. Ontem estive conversando com o vereador Luiz Emanuel, foi um convite que ele me fez vir, o convite foi, lógico, a todos os vereadores, assumi o compromisso de vir, como venho, independente do tema. Não vim porque era o tema e seria mencionado, e por isso faço questão de vir, não. Acho que tem atividade aqui na Câmara, que Davi está. Não tenho falta, busco estar na integralidade das sessões, porque este é o meu local de trabalho. É aqui que eu passo, aqui é onde eu me dedico à minha vida profissional na integralidade, não tenho um segundo emprego. Optei por viver o mandato. E estou vereador. Eu estou vereador, eu não sou vereador, eu estou vereador, nos próximos 3 anos e meio ainda, se Deus assim permitir. Mas sou Davi Ismael, filho do Ismael, isso eu sou. Sou evangélico, sou. E fui respeitado assim sendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Professor Geraldo, Iracema e Toninho Lopes. E eu preciso que vocês me ajudem com o tempo. Pessoal, boa noite. Eu vou ser breve, né, que a gente sabe que está tarde, né? Bem, sou professor do ensino médio, né, dou aula há 30 anos, trabalhei muito tempo com o ensino fundamental e trabalho já há muitos anos com o ensino médio. E aí eu fiquei muito sensibilizado com algumas falas, com todas, na verdade, mas com algumas falas. E eu quero dizer que vivendo, né, por 20 anos, no mínimo, né, trabalhando especificamente com o ensino médio, eu sinto o sofrimento dos jovens em definições sexuais, né? A gente sabe que a gente tem aqui um grupo de pessoas que já se definiram, estão lutando pelos seus direitos, né? São desrespeitados, desrespeitadas e tal. Só que eu vivo em escolas, né, públicas, privadas, onde os jovens e as jovens estão em processo e aí o processo, aí o preconceito ele é mais grave, né? Porque são menores, você não pode falar por eles têm uma família, né? Você não pode definir a sua orientação sexual por eles estão em processo e estão sendo e são reprimidos, né? São reprimidos pelos colegas, são discriminados. Eu quero dizer a vocês que a escola, né, a escola pública, a escola privada, a escola brasileira de modo geral, ela é uma escola que ela prima muito pelo saber científico, né? Isso é um grande equívoco, né? Porque a vida não se resume à ciência, né? Você vai às escolas, como eu faço pesquisa, eu sou mestrando, né, pela Universidade Federal, e eu pesquiso ciência, cultura e com o ensino médio. E as escolas que eu pesquisei são escolas da rede pública estadual, e os jovens, eles o tempo todo, eles interpelam pelas relações, né? O que mais os interessa, o que eles mais solicitam, é o saber relacional, né? E a gente percebe, né, observando a escola, vivendo a escola, os cotidianos escolares, que o que prima a escola são os conceitos, são os objetos do conhecimento científico.
e os relacionais ficam como que clandestinos, como que nos entremeios. Então, o eixo principal da escola é o saber científico, e o que preenche a escola, os apêndices, os eixos, o que dá para fazer nas entrelinhas, nos corredores, no finalzinho da aula, né, na clandestinidade, não na oficialidade, são saberes relacionais. E aí isso é um dos graves problemas para a gente trabalhar a questão das relações e do respeito para as diferenças, né, de um modo geral. Como é que eu trabalho diferenças com esse pré-adolescente, com esse adolescente, quando eu primo pelo saber científico duro, frio, seco, e não pelos saberes relacionais, e não pelas relações, e aí as relações compreende-se pelas diferenças, né, pelos diferentes modos de ser, de pensar, de estar, né? Então, isso é um problema que eu acho que a gente tem que estar discutindo, estar dialogando com o meio escolar, né, onde a gente sabe que o preconceito ele é grave, como foi colocado aqui muito bem, né, por várias pessoas. Uma outra coisa que eu queria colocar, finalizando, é que o professor, né, aí eu estou falando como professor também, nós, professores, conhecemos muito pouco essa questão. Né, nós precisamos de estudar mais sobre isso. Aí, quando você vai conhecer o cotidiano dos professores, é um cotidiano muito perverso. Todo mundo sabe aqui, né, do salário dos professores das escolas do Brasil e das jornadas de trabalho do professor. Pessoal, estudar os saberes científicos que nos são impostos trabalhar com os alunos já é difícil. O professor não tem tempo de estudar, né? Resumindo a conversa. Imaginem, então, estudar os saberes relacionais, estudar as diversidades que ocorrem na escola. Então, a formação dos educadores, professores, educadores de modo geral da escola, é uma coisa que é muito importante nessa luta que a gente está discutindo aqui, né? Se você não vai ter um educador junto, combatendo em si e na relação com o outro os preconceitos, se esse cara não tiver um tempo para estar entendendo essa questão, ouvindo os trans, os travestis, os multissexuais, os multiétnicos, os multirraciais, os multireligiosos, etc., para estar entendendo isso e sabendo como lidar e como respeitar e como trabalhar isso na escola, na relação com os jovens, né? Com os pré-adolescentes e adolescentes. Ok? Por último, eu quero externar aqui a minha felicidade por um voto muito bem dado no vereador que está aqui na mesa, né, presidindo essa. Eu não podia deixar de falar isso. Tá? Eu conheço o Luiz há muitos anos, né, e aí eu pedi voto e votei nele. Estou muito feliz por finalmente um dos meus votos serem honrados, né, porque a gente tem tido muita decepção com nossos votos. Né. É isso, galera. Muito obrigado. Viu? Boa noite. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado. Iracema. Falar daqui. Pode falar da Iracema. Fica à vontade. Fica à vontade, vem para cá, para perto. Já está com o microfone aí? Tá. Pode falar, Iracema. Iracema, moradora aqui do Morro de São José. Sou liderança comunitária, gente, há 32 anos. Eu sou vice-presidente do Dom João Batista, do CEMEI, e sou presidente da Escola Maria Leonor Pereira da Silva. E há muitos anos que eu faço parte de conselho, nós estamos sempre com problema até com criança. Aqui tem uma pessoa que não deixa eu mentir, que é a Priscila. Ela era da minha comunidade, hoje não mora mais lá. Tivemos um problema com uma criança que já foi de nascença. E por isso que as escolas, é preciso orientar as mães, entendeu? Observar as crianças, porque as crianças, quando ela nasce, ela já nasceu com aquilo que ela quer ser, né? Então, isso é uma coisa que eu fico assim muito triste de ter que falar isso, mas eu aproveito a oportunidade. Como elas falam, nós somos discriminadas. Esse menino só vivia apanhando na escola, e a gente tinha problema sério. A diretora chamava o pai para conversar. Depois da conversa, eu como conselheira, às vezes eu chorava, porque queriam tirar a criança daquela escola, você sabe quem é, e botar em outra escola, e o garoto não queria. A escola dele é dentro da comunidade, não é? Então, isso aí, um dia, o pai ouviu alguém falar, o seu filho é viado. Ah, mas ele xingou, queria na escola, virar a escola de perna para cima, entendeu? O que ele fez? Passou a mão numa corrente dessa grossura, amarrou o menino
ia descendo o morro para levar o menino na escola, entendeu? Para bater perto dos outros colegas na sala de aula. Entendeu? Isso aí eu fiquei muito triste. Como é constrangimento também. A Larissa Lohana, vocês conhecem. Há 4 anos atrás, Luzia Toledo fez um evento, Dia Internacional da Mulher. A Larissa foi muito bonita no vestidinho. Quando foi na hora de entregar o diploma, chamaram ela pelo nome masculino. Nossa, ela ficou doida. Ela sentou perto de mim, Iracema, minha filha, o que eu vou fazer? Eu falei, não briga não. Vai lá na recepcionista ali, na moça, né, que acompanha, que faz todo esse chamado, explica para ela. Entendeu? Não precisa você discutir. Aí eu fui com ela na mesa, com as meninas que trabalham nisso, né, na recepção. Aí ela falou direitinho o nome dela e ela foi toda feliz. Porque a comunidade precisa ajudar essas pessoas. Porque é da comunidade que elas nascem. E nós acabamos perdendo as pessoas. Quando a pessoa é discriminada, ela vai procurar outro lugar. E não é isso. Porque Deus, Ele fez o amor. Deus colocou em cada um a solidariedade. Se nós não formos solidários com nossos irmãos, o que será de nós? O Papa falou bem claro, alguém perguntou para ele, o que o senhor tem contra o homossexual? O que o Papa respondeu? Cada um tem direito de ser o que quer e pensar o que quer. É só Deus que possa julgar. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Iracema. Último inscrito, Toninho Lopes, depois as nossas despedidas e os nossos encaminhamentos. Boa noite a todos e todas. Prometo que vou tentar ser breve, né, diante do horário que está aí já ultrapassando os limites estipulados. Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Luiz Emanuel, né, e, nessa oportunidade, fazer justiça, porque esta audiência pública, ela até demorou a acontecer. Quando o lamentável episódio, o lamentável retrocesso simbolizado pela derrubada do veto do prefeito João Coser aconteceu, a militância LGBT, o movimento LGBT, movimento este, que eu quero fazer aqui uma ressalva, não está restrito à Ilha de Vitória ou o mapa do Espírito Santo. O nosso movimento hoje está definitivamente inserido no cenário nacional. Nós temos aqui o professor Cristovan, que além do Sindiupes, além do Fórum Estadual, também é representante na maior organização da América Latina dos direitos de pessoas LGBTs, que é hoje a BGLT. E além dele, nós temos 2 outras companheiras, que são a Vanille Borg e a Débora Sabará. Né? Então, queria colocar aqui que essa audiência demorou a acontecer, porque na hora que tivemos esse retrocesso com a derrubada do veto, nós tivemos uma reunião com o prefeito Luciano Rezende, nós tivemos também reunião, por isso que me causa estranheza, professor Júlio, porque nós também tivemos reunião com o presidente desta casa, tá certo? Nós tivemos também reunião com o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que é o presidente dessa sessão aqui no momento, e tivemos reunião com o presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Foi essa trajetória que nós fizemos. E o único que deu voz, deu atenção, é o vereador Luiz Emanuel, e ainda com muita ética, porque poderia ter corrido no calor da emoção, fazer uma audiência pública para ganhar, né? Porque vejam a representatividade dessa audiência pública. Eu já citei aqui o Sindiupes, que é o maior sindicato